Esse podcast é apresentado pela Copastor. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é levar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. No episódio de hoje, vamos falar deste tenso momento no planeta, marcado por diversos conflitos internacionais e ameaças à segurança humana, como a pobreza, guerra, terrorismo, degradação ambiental, doenças e armas de destruição em massa. Para entendermos melhor as raízes dos problemas e o que há por trás das tensões geopolíticas que dominam o noticiário mundial, contaremos com a participação do professor Paulo Watanabe. Junto com ele, faremos reflexões importantes sobre esses dramas reais, além de realizar análises aprofundadas e debater soluções criativas para os desafios que nos acercam. Vem junto com a gente! Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. E hoje na cabine, ele, Paulo Watanabe. Paulo, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Que tipo de passageiro é você? Olá, Daniel. Olá a todos que escutam. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu sou professor de Relações Internacionais, sou especialista em Segurança Internacional, com mestrado e doutorado na área, e meu objetivo aqui é transformar esse conhecimento de uma forma que todos possam entender, levar esse conhecimento para todos, para que a política internacional e a política externa brasileira façam parte do dia a dia de todos. Pessoal, fazer um comentário aqui, Paulo Watanabe, já tive a graça de ser meu professor, já tive a graça de ter aula com ele, e ele fala de fato de uma maneira muito mais simples, para a gente, enfim, desmistificar todo esse mundo complexo que às vezes a gente está olhando e não está entendendo. E Paulo, antes da gente de fato chegar aqui em conflitos, causas, possíveis soluções, vamos tentar entender um pouquinho, né? Vamos recordar. Recordar é viver as nossas aulas de relações internacionais. E eu queria que você comentasse um pouquinho o que é geopolítica e qual a importância para o equilíbrio dessas relações internacionais. Bom, Daniel, essa pergunta, o que é geopolítica, é uma pergunta que a própria geografia ela vem se fazendo ao longo das últimas décadas, né? Inclusive, há mais de um século, a gente vem se perguntando o que é geopolítica. Quando a geopolítica ela foi criada, em primeiro momento, ela era entendida como uma geografia da guerra, né? A ciência estudada para fazer a guerra. Ou melhor, como que a estrutura geográfica dos estados, dos países, seus territórios, sua população, como que eles iriam influenciar em um eventual conflito, né? Então, a geopolítica ela surge como se fosse uma ciência para a guerra, a ciência que faz a guerra. E é claro que ela foi muito transformada ao longo do século XX, principalmente, ela ficou muito mal vista. Por quê? Porque a geopolítica ela foi considerada a ciência mais utilizada pelo regime nazista. Então, inclusive, o próprio regime nazista desenvolveu uma visão de geopolítica alemã, uma geopolítica nazista, em que a sua expansão territorial era justificada por essa ciência, por essa pseudociência na época, que acreditava que o progresso do povo alemão estava de acordo com a extensão do seu território, e eles desenvolveram todo aquele conceito de espaço vital, né? Lembrando que o termo espaço vital, Lebensraum, não é algo do regime nazista, era algo da geografia alemã, que já existia no século anterior, né? Mas os alemães na Segunda Guerra Mundial eles se apropriaram desses termos e passaram a seguir essa ciência conforme os seus interesses nacionais, né? E hoje a política ela é uma ciência que ela não aparece muito hoje na área acadêmica, é claro, na área da geografia ela é muito estudada, mas é uma ciência que ela já foi abraçada pelas relações internacionais como um todo.
Então, praticamente, tudo que a geopolítica estuda, tirando assim, questões mais técnicas de geografia e tudo mais, a ciência política e as relações internacionais já estudam também. Então, ela foi dissolvida aos poucos nessas outras disciplinas. Isso não significa falar que a geopolítica acabou. Não, ela existe. Existe a geopolítica dentro da ciência política, a geopolítica dentro das relações internacionais. E hoje os conflitos internacionais eles são estudados junto com essa ótica da geopolítica também. Nós temos que entender como que a geografia ela está distribuída, como que aquela ideia de geografia está distribuída no cenário internacional, porque muitas dessas vezes elas explicam os conflitos internacionais. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar a geopolítica para entender os conflitos internacionais, mas jamais para justificar novos conflitos. Então, hoje, por exemplo, se a gente olha para o Oriente Médio, se a gente olha hoje para o Extremo Oriente, para o leste asiático, a gente vê que a geopolítica está muito presente. Por mais que a gente entenda hoje que o século XXI é um século de relativa paz, relativa estabilidade, nós temos aí grandes chances de conflitos tradicionais estourarem. E são conflitos de natureza geopolítica. Continente africano, ou seja, a geopolítica, por mais que ela seja pouco falada hoje, e apareça pouco com esse nome, ela ainda é muito influente na política internacional. Ou seja, ela é fundamental para todo mundo entender, vamos Com dizer, aquela, certeza. aquela questão de universidade, né? Entender o que foi no passado, para a gente estar entendendo os reflexos agora do presente e o que pode vir a acontecer, né? Paulo, e um grande ator que a gente escuta falar muito é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? A ONU sempre está presente, não nos conflitos, né? Mas como talvez uma moderadora, uma intermediadora. E ela tem, de fato, esse papel de moderar, de talvez trazer solução. Mas eu queria entender de você, a ONU hoje, ela tem, de fato, uma autonomia para conseguir equilibrar essas tensões globais atuais? Olha, Daniel, quando a gente fala em ONU, né, a gente entra num campo muito obscuro das relações internacionais. Por quê? Porque, por um lado, a ONU é considerada hoje um grande sucesso das relações internacionais, inclusive na proteção de direitos fundamentais, como, por exemplo, direitos humanos, proteção ambiental e tudo mais. É um grande sucesso, é um grande aliado desses novos regimes internacionais. Mas, por outro lado, a gente pensar a ONU como uma grande mediadora, ou com uma grande forma de evitar conflitos internacionais, é algo que ela tem muita dificuldade. E essa dificuldade vem muito da estrutura dela. Por quê? Porque aqueles estados, aqueles países que mais fazem conflito ou que mais se envolvem em conflitos, são países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, o órgão máximo dela. E esses países que fazem parte do Conselho de Segurança com assento permanente e poder de veto, eles têm a maior garantia de que a ONU nunca vai trabalhar contra os interesses deles. Então, por conta disso, a ONU ela fica muito restrita, fica muito limitada nesses assuntos, como, por exemplo, Guerra do Iraque de 2003, foi uma guerra irregular, porque a ONU não autorizou, o Conselho de Segurança não autorizou esse conflito. Foi um conflito que o próprio Bush, na época, falava que era um conflito preventivo, uma guerra preventiva, né? Ou seja, não, e pelo Conselho de Segurança não havia indícios de que Saddam Hussein estaria fazendo tudo aquilo que o Bush falava, que justificasse uma intervenção norte-americana ou até da ONU. E também, mais para frente, mais atual, nós temos a guerra da Ucrânia. A ONU ela é incapaz de atuar na guerra da Ucrânia da mesma forma que ela foi incapaz de atuar na guerra do Iraque. Ela não barrou. Por quê? Porque os dois atores envolvidos, Rússia e Estados Unidos, são membros permanentes do Conselho de Segurança. E eles têm o famoso poder de veto. Então, nenhum tipo de sanção militar, sanção econômica vai ser aprovada no seio da ONU. Então, nesses casos aí, a gente pode falar a ONU ela é muito limitada. A ONU ela precisa de reformas. Só que essas reformas que a ONU precisa, talvez sejam reformas que podem trazer o fim dela. Porque se nós tirarmos, por exemplo, o poder de veto e o assento permanente desses estados, dessas grandes potências, eles não vão ter motivação nenhuma para se manter lá, ou até para respeitar a Carta da ONU. Então a gente está num momento em que o século XXI mostrou uma grande mudança no cenário internacional, mas mesmo assim a ONU ela não tem estrutura, não se debateu ainda uma nova estrutura da ONU para que ela acompanhe esses novos desafios, sendo que ela é hoje, sendo aí essa organização robusta que ela é hoje. Ela é uma organização robusta, só que ela é um pouco inativa em determinados casos. E principalmente inativa nos casos que a gente mais precisa de ação e de atuação, Exatamente.
são quando os conflitos eles eclodem, né? Eles acontecem. Então ela tem vários outros papéis, né, fundamentais, como você falou, direitos humanos, tem muita ajuda humanitária, tem vários outros braços, né, de migração, enfim, mas dentro desse aspecto, até por esse jogo geopolítico, equilíbrio de poder, quem está lá dentro de fato, né, não vai permitir. E aí, Paulo, você Com trouxe um certeza. ponto bem interessante, Conselho de Segurança. E o Brasil, né, para quem acompanha um pouco dos noticiários, sempre viu a intenção brasileira de ter esse assento permanente. E eu queria saber de você, o que isso poderia representar para o Brasil, para a nação brasileira, ter esse assento permanente, poder ter esse poder de veto. Olha, para qualquer país, não só para o Brasil, né, para qualquer país que entre no Conselho de Segurança, caso haja uma reforma e entre como membro permanente com poder de veto, é a maior garantia de que a ONU ela nunca vai atuar contra os seus interesses. Né? Então, uma coisa que eu costumo sempre brincar em sala de aula é: se, por exemplo, o Brasil entra no Conselho de Segurança com poder de veto e com um assento permanente, amanhã, né, o Brasil pode tentar retomar a província Cisplatina, né, e tomar posse do Uruguai, né, e ocupar o Uruguai. Se o Brasil tiver poder militar para isso, ele vai fazer isso. E a ONU não vai poder fazer nada. É o que acontece hoje com a Ucrânia, por exemplo. Então, é uma grande garantia de que a ONU e todo o seu e tudo que está abaixo do guarda-chuva da ONU não vai ter nenhuma eficácia contra esse país. Então, para o Brasil, seria muito importante para isso, seria interessante para isso. Não que o Brasil tenha alguma expectativa em restaurar territórios, em ampliar seu território, não. O Brasil é um país muito pacífico, que inclusive, quando a gente fala de reforma do Conselho de Segurança da ONU, essa posição em cima do muro que o Brasil tem muitas vezes é algo que fica contra o Brasil, né? Quando o Brasil se candidata, né? Porque imagina, se nós temos um país que ele é neutro, que se diz neutro, ou que ele sempre defende que todos tenham voz e que todos se expliquem, a posição desse país no Conselho de Segurança vai travar o Conselho de Segurança. Né? O veto do Brasil sempre vai estar presente. Né? Então isso pode fazer com que o Conselho de Segurança se trave cada vez mais. Né? Por outro lado, né, o Brasil sempre, desde a década de 90, o Brasil defende a sua entrada no Conselho de Segurança Permanente, por ser mais da metade em questão territorial da América do Sul, por ser formados por diversas etnias, por ter dentro do seu território uma boa convivência de diferentes culturas, diferentes religiões, né, por ter, além de seu grande território, muitos recursos naturais. Ou seja, o Brasil se vendeu, vem se vendendo nas relações internacionais desde a década de 90 como um grande representante da América Latina como um todo. Né? E o grande problema brasileiro é que não existe consenso na região. Nós temos aí lideranças que não concordam com a entrada do Brasil no Conselho de Segurança. Né? Lideranças na América do Sul, como por exemplo a Argentina. Né? A Argentina já não concorda com a entrada do Brasil. Por quê? Porque isso vai projetar muito o Brasil para fora. Isso vai dar um poder praticamente ilimitado para o Brasil, né, em termos políticos. Né? E a gente tem que lembrar, Daniel, que quando a gente falou que a ONU era importante para questões humanitárias, né, uma ajuda que é muito importante da ONU, que é muito conhecida da ONU, que ela presta para praticamente todo o sistema internacional que precisar, são as operações de paz, ou as famosas missões de paz da ONU. Que são ajudas humanitárias, pode ser ajuda militar para garantir um cessar-fogo, podem ser intervenção armada para acabar com o conflito. Né? Só que tem um porém. Para que essas operações militares elas sejam aprovadas, somente um órgão da ONU pode aprovar, que é o Conselho de Segurança. Né? E o Conselho de Segurança, para aprovar, precisa ter um sim daqueles 5 que estão lá permanente, né, com poder de veto. Né? Ou seja, se nós temos uma região que precisa de intervenção da ONU por guerra civil, questões étnicas, não importa o motivo, vai sempre passar pelo critério político dos 5 que estão lá. Né? Ou seja, a ONU e suas ações, elas acabam, suas ações mais importantes, elas acabam sendo atividades políticas, de natureza política dos países que compõem o Conselho de Segurança Permanente. Né? Isso daí é algo que não é que ele acaba com a ONU, não é que vai fazer com que a ONU seja mal vista, mas é algo que impede que a ONU continue crescendo, que ela continue sendo aí tão importante como ela é. Né? Como, por exemplo, aconteceu em Ruanda em 94. Aconteceu o massacre, o genocídio de Ruanda, e a ONU estava presente lá, né, com uma operação de paz.
né? Só que a ONU, naquele momento, ela não tinha os mecanismos que ela tem hoje para impedir a morte de milhares de pessoas. E, inclusive, a ONU, hoje, ela reconhece que errou em Ruanda. É, e, por conta disso, ela criou aí novas operações de paz, dizendo que em Ruanda elas deveriam intervir com mais força, deveriam intervir sem a imparcialidade, porque não tinha um cessar-fogo de fato lá, né? Coisa que hoje existe na ONU, né? Então ela reformou o Conselho de, ela reformou a dinâmica da operação de paz, mas mesmo assim precisa do Conselho de Segurança para aprovar, né? Então, se mexer com o interesse dos 5 permanentes que estão lá, não tem missão de paz, não tem missão não tem operação de paz da ONU. Isso daí, infelizmente, acontece. E todo mundo deve estar se perguntando aí, né? Deve estar formulando na sua cabeça esse jogo de xadrez, porque é de fato isso, né? Então, depende de todas essas potências, dos interesses que elas possuem e de toda essa política que não está envolvida só dentro do seu país, mas está envolvida dentro de todo o cenário internacional. E a ONU acaba sendo essa grande plataforma, né? De expansão dos interesses internacionais. Então, por isso que todo mundo, né, acho que todo mundo tem uma visão de muita dificuldade de como criar uma reforma para a ONU, porque Uhum, alguém vai ter que ceder. E quem vai querer ceder exatamente. das grandes potências, né? Esse é o grande dilema. E, Paulo, você trouxe muito a questão do veto. E aí, talvez pela palavra, fique fácil, a vetar impede de acontecer. Mas fala pra gente um pouquinho mais do poder do veto que essas potências têm e de como esse poder acaba, enfim, impedindo, de fato, o Uhum. trabalho, uma evolução da ONU, né? Bom, para a gente explicar o Conselho de Segurança, ele é composto hoje por 15 membros, sendo 10 rotativos, eleitos por cada região, e 5 permanentes, que são aqueles 5 que são considerados os principais formuladores da ONU, né? Estados Unidos, na época era União Soviética, hoje Rússia, Reino Unido, França e China. Certo? A China ela entra como uma oposição ao Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, porque naquele momento, em 45, quando a ONU foi criada, a China não era a potência que ela é hoje, né? Foi praticamente uma coincidência que aconteceu, né? Que ela se transformou nessa potência econômica e militar que ela é hoje. Mas até então ela não era. Então eram 4 grandes potências, mais a China. Uh, no momento em que, né, nas conferências em que a ONU ela foi desenhada, surgiu o papel aí do Conselho de Segurança e do poder de veto. O poder de veto ele é uma instituição que faz muito sucesso no universo da ONU como um todo, porque ele é muito questionado, né? Em tese, para que uma resolução seja aprovada pelo Conselho de Segurança, são necessários, se eu não me engano, 9 votos, tá? De 15, 9. Só que entre os 15 que votarem, nenhum dos 5 pode votar não. Tá? Nenhum dos 5 pode vetar. A abstenção é válida, tá? Eles podem não querer votar, mas se um dos 5 votar não, e vamos supor, de 15 votos, 14 falam sim, e um dos 5 fala não, esse não Acabou. transforma todos os 14 sim, transforma em não. Tá? Ou seja, a resposta vai ser não. Ele veta, ele trava o Conselho de Segurança. Tá? E por que que isso foi implementado? Porque quando ela foi criada, ela teve como grande exemplo, teve como seu grande esqueleto a Liga das Nações, criada em 1919. A Liga das Nações foi uma organização internacional que acabou, inclusive, depois que a ONU foi criada, ela acabou em 47, mas ela já não funcionava bem. Ela foi criada em 1919, lá no Tratado de Versalhes, quando finalizou a Primeira Guerra Mundial, e a ideia era impedir conflitos. A ideia era que os conflitos parassem de existir, que o direito internacional fosse mais respeitado e tudo mais, né? Tudo que a ONU prega até hoje. Mas ela tinha um problema. Qual que era o problema? A partir da década de 30, as grandes potências, que inclusive faziam parte do famoso Conselho Executivo da Liga das Nações, começaram a se retirar. E eles começaram a se retirar porque eles não viam mais propósito em continuar na Liga. Por quê? Porque eles queriam fazer a guerra era lucrativa para eles, precisava de mercado, precisava de matéria-prima, então a guerra era lucrativa para eles, né? E eles começaram a sair. E no que eles começaram a sair, eles já não tinham mais nenhum compromisso com a Carta da Liga das Nações. Então eles estavam praticamente livres para fazer a guerra, né? Lembrando que o sistema internacional é anárquico.
não tem um poder central, não tem um governo mundial. Né? Inclusive, a ONU hoje está muito longe de ser um governo mundial, nunca vai chegar a ser. Né? Então, para evitar esse cenário que os países se retirassem, principalmente as grandes potências se retirassem, o poder de veto é uma motivação a mais que eles têm para ficar lá. Né? Dá uma ideia de exclusividade. Né? E não só exclusividade, dá aquela ideia de que, enquanto você estiver no Conselho de Segurança da ONU, com membro permanente e poder de veto, você garante que a ONU nunca vai atuar contra os seus interesses. Né? O máximo que ela vai fazer, ela vai ficar de boca fechada. Tá? Mas ela diretamente, ela não vai convocar todo o universo ONU para atuar contra os seus interesses. Né? E lembrando que todas as decisões do Conselho de Segurança são vinculantes a todos os membros da ONU. Então, esses 5 têm esse poder a mais. Então, tudo que é votado no Conselho de Segurança e aprovado é obrigatório para todos os membros da ONU. Diferentemente da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um fórum em que todos os membros participam, tem voz e voto, mas não tem um caráter vinculativo. Não tem um caráter vinculante, não vincula os membros. Tem um caráter só de sugestão. Então, todas as resoluções da Assembleia Geral, elas se transformam em sugestões para quem quiser seguir. Segue quem quer, quem não quer, não segue. Já as resoluções do Conselho de Segurança, todo mundo tem que seguir, porque é obrigatório. Então, traz um poder, traz uma ideia de exclusividade para esse sim. E é isso que eles não querem perder. É isso porque a reforma do Conselho de Segurança da ONU é muito difícil de acontecer hoje. Não se sabe como que essa reforma seria feita e principalmente quem iria entrar. E aí que mora o perigo. E é por isso que os membros, isoladamente, os 5 isoladamente, eles até falam que eles são a favor da reforma do Conselho de Segurança. Mas na hora de votar, de apoiar, eles não apoiam. Por quê? Porque, por exemplo, China morre de medo que o Japão entre. E o Japão já declarou diversas vezes que tem muito interesse em entrar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. E o Japão, inclusive, tem o apoio dos Estados Unidos. Uh, França e Reino Unido não veem com bons olhos a entrada da Alemanha. A Alemanha também, junto com o Brasil e com o Japão, demonstrou um grande interesse em entrar no Conselho de Segurança. Porque são potências econômicas que não acham que estão atuando da forma como elas deveriam atuar, não acham que elas têm a importância que elas deveriam ter. Então, por isso que Japão e Alemanha brigam para entrar no Conselho de Segurança Permanente. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma organização que precisa de reforma, nós sabemos que ela precisa de reforma, todo mundo sabe, todo mundo entende que ela precisa de reforma, só que a forma como essa reforma será feita é o que impede que ela seja feita. E o Brasil entra aí naquele grande sonho de compor o Conselho de Segurança da ONU permanente. Quem começa isso é a FHC lá em 94, ele começa a trabalhar uma possível entrada do Brasil, começa a divulgar mais o Brasil através da diplomacia presidencial, que quem traz mesmo a diplomacia presidencial é o FHC. O Lula se aproveita disso, o Lula faz muito mais do que uma diplomacia presidencial, mas é o Lula, no primeiro mandato dele, no segundo, que vai começar a bater o pé lá na ONU falando sobre a importância da reforma do Conselho de Segurança da ONU. E aí não só o Lula, mas o ministro Celso Amorim também, que foi o grande ministro das Relações Exteriores do Lula. Quando vem a Dilma ela continua defendendo essa entrada do Brasil, mas de uma forma muito mais tímida. Ela menciona uma vez ou outra isso no discurso da Assembleia Geral, mas não tem nenhuma atividade, não tem nenhum discurso forte para defender a entrada do Brasil. Tanto que, se a gente falar sobre a política externa da Dilma, quando a Dilma assumiu a presidência lá em 2011, a grande expectativa é que ela continuasse a política externa do Lula. E foi exatamente o contrário. Inclusive, durante o governo Dilma, saía na imprensa que o próprio Lula se irritava com a política externa da Dilma, que ela estava destruindo tudo que ele criou. Tanto que os maiores especialistas de RI aqui no Brasil, eles chamam a época da Dilma de um declínio da política externa. Se de um momento o Lula fez crescer a nossa política externa, a Dilma fez cair. E atualmente, havia muita expectativa da política externa do Lula, desse terceiro mandato dele. Lembrando, a gente já está no segundo ano do governo dele. Está muito tímido ainda. Se esperava muito mais de uma política externa do Lula. É claro que a própria transição Bolsonaro-Lula foi uma transição muito traumática para a imagem brasileira, até porque depois saíram os escândalos lá de golpe e tudo mais, teve o 8 de janeiro e etc.
né? Mas o Lula vem tentando restaurar a imagem brasileira no mundo, no sistema internacional, vem ampliando a cooperação Sul-Sul, vem defendendo aí novas parcerias para o Brasil, inclusive o Lula já começou aquele tour mundial dele, né, aquelas famosas viagens dele, ele já está investindo bastante nisso daí, né? Mas, em relação à reforma do Conselho de Segurança da ONU, o Lula ainda não se dedicou para isso ainda nesse mandato. Conseguiu abordar o tema, né? Talvez para quem está acompanhando aí, todo esse jogo é como se fosse o nosso networking corporativo, né? O quanto que a gente Uhum. fala no dia a dia da importância de se relacionar, de estar presente, de participar. É a mesma coisa para um país. Um país ele precisa participar do jogo geopolítico, das relações internacionais, porque ele está defendendo, né, os nossos interesses no meio externo, nossas Uhum. vendas, aquilo que a gente vai comprar, aquilo que a gente quer levar de tecnologia, aquilo que a gente quer defender aqui no Brasil, levar para o mundo todo. Uhum. Então, a gente pode comparar um pouco com nossa vida aí corporativa, nosso cotidiano, com, né, numa escala muito maior de que o país tem que lidar. E também, Paulo, você comentou da reforma, né? E aí talvez nós brasileiros, né? Poxa, a gente quantas reformas essenciais para o nosso país, a gente não está batendo aí por exemplo, tributária, 30 anos para tentar passar Uhum. e ainda não passou isso na magnitude brasileira. Imagina passar uma reforma reestruturante de todo o sistema internacional com todos os países, ou seja, a teia, os interesses, o jogo político, ele é muito maior, ele é muito mais profundo, né? E mexe com o interesse aí de grandes potências que mandam no cenário internacional, né? Só para Com talvez certeza, com aguçar um pouco a certeza. mente aí E, da complexidade da coisa, né? Daniel, tem uma coisa também da ONU, né, que eu brinco muito em aula, mas é uma opinião muito minha, tá? Não é uma opinião generalizada, geral dos acadêmicos, é uma opinião muito minha, que a ONU ela desenvolveu um poder sobre os países mais pobres, mais fracos do sistema internacional, que é um poder de lavagem cerebral, né? Como que eu explico isso daí? Porque a ONU convence que o problema do sistema internacional são os pobres e não a pobreza, né? Então, para você ter uma ideia, para se ter uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, essa iniciativa tem que vir da Assembleia Geral, tá? Aquela que todos têm voz e voto. Só que ela precisa de 2/3 dos votos de toda a Assembleia Geral. E por incrível que pareça, não se atinge esse número de 2/3 entre os pobres que são comandados pelos mais ricos, sabe? Não se atinge. É claro, dentro dos 2/3 tem que ter os 5 do Conselho de Segurança, tem que estar junto, mas mesmo assim, é, falta voto, sabe? Os países mais fracos, eles não se convencem de que realmente essa reforma tem que acontecer, né? E muitas vezes esses países mais fracos eles não se convencem de que essa reforma tem que acontecer com medo de quem pode entrar lá também, né? Porque essas potências já estão estabelecidas, a gente já se entende com elas e como que elas tratam o sistema internacional. Agora, se entrar um Brasil lá, o que, que vai acontecer? Se entrar uma Índia lá, o que, que vai acontecer? Se entrar uma África do Sul lá, o que vai acontecer com a geopolítica da África? Né? Então, a ONU tem esse poder de meio que uma lavagem cerebral mesmo, né? De mostrar que os países periféricos são periféricos para sempre. E eles têm que aceitar isso daí. Então, a ONU ela tem várias iniciativas da ONU em que a gente consegue ver com muita clareza que, para o público geral, todo mundo aplaude, né? Falou que é ótimo, é muito bom. Mas, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está evidenciando que o problema são os países mais pobres. Por exemplo, uma coisa que eu sempre mostro da ONU são os ODS. A Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que virou moda, né? Todas as empresas falam, todas as Que é o empresas Pacto fazem Global da ONU, políticas. né? Exatamente, são O aquelas famoso Pacto. 17, são 17 objetivos, eliminação da É, erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, cidades sustentáveis, energia limpa. Ou seja, se você olhar aquilo lá, os objetivos, são objetivos que um país periférico jamais vai atingir. Jamais. E eles deram prazo de 15 anos para isso, de 2015 para 2030. Jamais vai atingir. Né? E os países mais ricos, com índice de IDH maior, talvez eles não atinjam todos, mas grande parte eles vão conseguir. Até porque, se a gente pensar erradicação da pobreza, erradicação da fome, eles já estão dando para isso. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nos países nórdicos, eles já estão caminhando para isso. Tem o IDH muito elevado e tudo mais.
né? E quando a gente chegar em 2030, quando chegar no final e ver o balanço do que aconteceu, a gente vai perceber que a periferia do sistema internacional não conseguiu cumprir com isso. Então, o problema quem é? É a periferia. Né? São os países mais pobres. Inclusive, os países mais pobres adotam esses ODS como algo, como uma grande meta para eles. Mas se a gente pensar, tudo bem, nas primeiras metas nós temos a erradicação da pobreza e da fome, educação de qualidade, são coisas básicas. Mas o restante, desculpa o termo, mas o restante é praticamente perfumaria para os países mais pobres, sabe? Algo que não é prioridade para eles. Energia renovável, tá? Tudo bem, a gente sabe que é importante, mas ele vai gastar recursos, poucos recursos que ele tem com esse tipo de ODS, sendo que ele tem que matar a fome das pessoas, ele tem que acabar com a pobreza, da educação de qualidade, né? Ou seja, Então, não, desculpa, pode concluir, Paulo. não, então é algo e a ONU vende isso, né? Foi dado, a ONU vende isso como algo perfeito, maravilhoso, todo mundo se juntou para isso, mas na verdade ela evidencia o quão pobre a periferia é e o quão, entre aspas, quão inútil ela é em se emancipar, né? É uma realidade da ONU isso daí. O que eu ia falar é, ou seja, de quem de fato são esses objetivos, né? Porque não está Exatamente, evidenciando aí a pluralidade do mundo, não tem, né? Será que a gente está olhando de exatamente, fato as características, as especificidades de cada continente? Então, pois é, a não, gente está olhando exatamente. só o grupo É. dos ricos, das potências, os interesses dele, daquilo que eles precisam, e o resto, a ideia é que sempre continue no subdesenvolvimento, né? Claro, é a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, se a gente fala de energia limpa, renovável, para diminuir a poluição e tudo mais, a gente pensa, por exemplo, nos carros elétricos. A Europa, a União Europeia, falou que vai banir carros a combustão a partir de 2030, não sei exatamente quanto, eles colocaram uma meta. Todo mundo aplaude, acha lindo, ótimo. Mas isso, para a realidade deles, é algo que é possível. Pode ser difícil, mas é possível. Mas e aqui? Como que a gente, por exemplo, vai colocar para a sociedade brasileira que eles vão ter que pagar 150 mil num carro a partir de, sabe? Não faz parte da nossa realidade se preocupar hoje com carro elétrico. Né? Tudo bem, quem tem uma renda mais alta hoje começa a ver esses carros elétricos com bons olhos, é o que faz todo sentido. Mas por exemplo, quem ganha um salário mínimo, quem tem uma renda mais baixa, para ele, carro elétrico é uma coisa que nem vai passar na cabeça dele ter. Ele vai querer ter um carro a combustão, mesmo que polua, mas tem um custo menor, manutenção mais barata. Né? Opa, É, e até mesmo, por exemplo, sei lá, hoje você olha um cenário europeu que você não tem grandes ou produtores de petróleo, né? Mas vamos questionar então a OPEP. Será que a OPEP tá gostando dessa tomada de decisão da europeia? Porque aí, de novo, a gente entra numa geopolítica, numa disputa de poder, exatamente. né? Então você tem Exatamente. objetivos totalmente diferentes Não, com aí. certeza. E eles transformam para os europeus, o mundo ocidental no geral, transforma isso como uma meta global, uma meta da humanidade. Vejam, é O que meta da não é. humanidade ou dos países do Ocidente, os países mais ricos? Né? Exato. E veja, todo mundo compra isso como se fosse uma meta da humanidade, sabe? E hoje, inclusive, a gente fala-se muito sobre essas energias renováveis, tudo bem, eu entendo perfeitamente a necessidade e a importância delas. Mas se a gente pensar hoje, para o Brasil, até que o Brasil, como é um país já de renda média, está entrando na nossa realidade. Mas se a gente pensar, por exemplo, países mais pobres, né, não vou nem mencionar, mas países mais pobres, nem passa na cabeça deles isso daí, sabe? Talvez Eles seja estão um em plano outro muito para o estágio, né, Paulo? futuro. Né? Exato. A O gente, estágio deles é outro. mesma coisa, Daniel, a gente falar, por exemplo, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, para ela se preocupar em colocar painel solar na casa dela. Ela não vai se preocupar com isso. Ela vai se preocupar em comer, pagar aluguel e em sobreviver. Né? Colocar painel solar para diminuir um pouco a conta dela de luz é uma preocupação que nem passa pela cabeça dela. Né? Porque o custo é muito alto para isso. Ô, Paulo, e eu nem vou entrar no mérito que talvez o grande papel da ONU seria trazer esse equilíbrio, né? Porque, infelizmente, quem está no poder já está lá com a riqueza Não, e quer se perpetuar lá dentro, e para ter essa riqueza toda vai ter que ter alguém pobre para, né, enfim, fazer com o trabalho certeza. mais árduo. Mas, Paulo, agora eu queria entrar com você para a gente fazer alguns. A gente já deu uma boa contextualização aqui para todo mundo sobre esse jogo internacional, sobre esse equilíbrio de poder, sobre essa geopolítica que ela
acontece, vai acontecer e nunca vai mudar. O que a gente talvez pode, num outro momento de uma futura possível mais maturidade humana, conseguir equilibrar, conseguir trazer outros atores, uma outra mentalidade para de fato tirar esses desequilíbrios que a gente tem hoje. Mas eu queria que agora a gente fizesse alguns overviews, né, alguns resumos aí sobre os grandes conflitos que estão acontecendo. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, o primeiro, que você já até deu uma pincelada, mas sobre a guerra da Ucrânia, né? Faz um overview para a gente entender o que motivou essa invasão, o que está por trás disso, e se você enxerga alguma possível aí solução. Olha, Daniel, a guerra da Ucrânia, né, se a gente olhar para a grande imprensa, né, para a crítica geral da guerra da Ucrânia, vai falar sobre a expansão da OTAN, né, e como a OTAN ela vem cercando a Rússia se sentiu intimidada, ela vai lá e faz uma demonstração de poder. Né? Mas, além desse aspecto, tá, que é importante, nós temos que lembrar de outro aspecto chamado Vladimir Putin. Tá? O Putin, gente, é um estadista muito forte, talvez um dos estadistas mais fortes que nós temos aí na atualidade. Né? Como vocês devem saber, ele está no poder na Rússia já há pelo menos 20 anos. Tá? Ele entra e sai, mas ele sempre está lá no poder, né? Sempre foi uma pessoa influente, inclusive era o próprio Vladimir Putin que criticava a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né? E hoje ele faz a mesma coisa com a Ucrânia. Né? E o Putin, ele tem uma política externa própria dele. Tá? Eu não digo nem que é uma política externa russa, não, é a política externa do Putin, que é transformar ou resgatar a glória da Rússia, que a Rússia tinha, pelo menos, na União Soviética. Né? Ou seja, ser um país respeitado e, se não é respeitado pelo dinheiro ou pelo exemplo, vai ser respeitado pelo medo e pela força. Tá? E a Rússia, ela vem muito, na verdade, o Putin vem muito nesse sentido, de trazer para a Rússia um respeito, não o respeito que os americanos tentam fazer, que é o respeito do exemplo, da palavra, da democracia, etc. Né? É claro que tem ironia aí no meio, tá, gente? Mas o respeito pelo temor, pelo medo. Né? Por quê? Porque a Rússia, gente, é um país que a gente nunca sabe o que eles vão fazer. No momento eles estão super bem, dá 5 minutos eles mudam de posição. Como, por exemplo, a guerra do Iraque e a invasão da Ucrânia. Né? E o Putin, né, ele vem percebendo que, primeiro, nós temos aí alguns momentos do sistema internacional. Comecinho dos anos 2000, 2001 para frente, quando os BRICS vieram, né, quando o grupo Goldman Sachs faz as publicações e coloca que os BRICS serão as grandes potências de 2050, isso infla o ego da Rússia e do Brasil também. Tá? O Brasil surfou nesse negócio dos BRICS. Tá? O que acontece? Apesar de a partir de 2009 os BRICS eles já estarem formados como fórum que se reúne a cada ano, hoje a gente não pode falar que os BRICS têm a mesma influência que no passado. Tá? A economia brasileira está engatinhando, a economia russa está daquele jeito também. Né? Nós só temos Índia e China que mantêm aí um crescimento interessante, né? Mais especificamente a China. Né? E com essa queda da onda dos BRICS, né, porque os BRICS já, aquela perspectiva, aquela ideia de que em 2050 os BRICS seriam a grande parte da economia mundial, o grande pilar da economia mundial, já não existe mais. Né? Porque se a gente pode falar em pilar da economia mundial, a gente só poderia colocar China e Índia aí. Brasil e Rússia, por enquanto, não. Tá? Isso fez com que a Rússia diminuísse muito o seu peso internacional. E aí o Putin vem com essas novas políticas externas, que é uma política de demonstração de força, uma política de demonstração de superioridade nas relações internacionais, no sentido de que ele faz o que ele quer e nem a ONU vai atuar contra ele. Né? E a gente já falou por quê? Porque a ONU, a Rússia está no Conselho de Segurança com poder de veto, então não adianta nem passar resolução contra a Rússia, porque ela vai vetar. Então é melhor nem perder tempo. Né? Porque se tem uma coisa que prejudica muito a ONU, é quando ela tenta agir e as suas próprias regras a impedem, como, por exemplo, Guerra do Iraque. Guerra do Iraque, o Conselho de Segurança tentou impedir, houve vetos no Conselho de Segurança contra a invasão do Iraque, e mesmo assim os americanos fizeram a guerra. Foi uma das maiores crises da ONU nesse momento. Por quê? Um grande fundador da ONU não respeitou a própria decisão do Conselho de Segurança. E, teoricamente, o Conselho de Segurança deveria se reunir para punir
ou pensar em alguma forma de retaliar esse agressor internacional que era os Estados Unidos. Só que, se isso fosse feito, né, os americanos iam vetar. Né? E se os americanos não vetassem, Reino Unido ia vetar. Tá? Porque Reino Unido e Estados Unidos sempre foram muito próximos. Né? Então a ONU, então isso apareceu como uma grande crítica à ONU, que a ONU não consegue resolver seus próprios problemas. E é por isso que, desde a invasão da Ucrânia, isso nem vai para o Conselho de Segurança, porque a Rússia está lá para vetar. Então, para que vai passar uma resolução para desgastar mais a imagem da ONU? Lembrando que se fosse qualquer outro país fora do Conselho de Segurança permanente, já teriam feito diversas retaliações, várias sanções já teriam sido aprovadas. Ô, Paulo, você concorda com a expansão da. Eu não sei, não digo acho que concordar, né? Porque aí qual que é a sua análise sobre essa expansão da OTAN? Né? Porque, de fato, a gente tem, de um lado, interesses, de outro lado outro, né? E aí você tem lá longe os Estados Unidos, que é muito forte, né, dentro da OTAN, e aí de outro lado você tem a Rússia, que, enfim, talvez, né, tenha sido uma das motivações. Você acha que esse é um caminho viável para se falar, ou você ainda crê mais essa questão estadista de política externa da Rússia? Olha, a questão da OTAN é uma questão que ela traz muitas perguntas, né? Porque, primeiro, a OTAN ela foi criada no âmbito da Guerra Fria para impedir a expansão da União Soviética. Quando acaba a Guerra Fria, a OTAN ela continua existindo, mas sem um propósito. Né? Quem nós vamos conter agora? Não tem mais inimigo, mas ela continua existindo e demandando muito recurso, muita atenção do governo e tudo mais. Quando vem o ataque de 2001, o ataque terrorista de 2001, a OTAN recebe para si a tarefa de lutar contra o terror. Né? Tanto que seus aliados da OTAN são empurrados para a guerra contra o terror, mesmo contra as suas vontades. Por quê? Tem um pacto, certo? No caso da Rússia, eu vejo que existe sim uma tentativa dos americanos da Europa Ocidental em utilizar a OTAN como uma forma de mostrar para a Rússia que ela não pode fazer o que ela quer, mostrar para a Rússia que existe um contrapeso logo lá na fronteira do leste europeu, que vai barrar a Rússia se ela tentar alguma coisa. Né? Mas eu vejo também que a expansão da OTAN é uma provocação, é mais uma provocação do que algo concreto. Tá? Porque vejam, ninguém precisa da OTAN para fazer guerra. Se os americanos quisessem retaliar a Rússia pela Ucrânia, poderiam retaliar, né, de forma bilateral, de forma individual. Eles podem retaliar, não precisa da OTAN. Né? E expandir a OTAN para o leste europeu é algo que vai provocar a Rússia, com certeza. E todo mundo sabe disso. Né? E quando a gente fala, por exemplo, que a OTAN ela está estudando novos membros, a entrada de novos membros, novos estados, eles manifestam interesse em entrar na OTAN e a OTAN aceita essa discussão desses novos membros, né? A gente está vendo que é algo realmente que é para provocar a Rússia. Sabe? Não tem necessidade. Por quê? Porque pensem no seguinte, Daniel, você que é internacionalista, será que em um possível conflito entre algum membro da OTAN com a Rússia, será que todos eles entrariam em guerra contra a Rússia, inclusive os Estados Unidos? Será que eles iriam preferir jogar esse membro na fogueira e falar tchau, se vira, ou eles iriam colocar toda a humanidade em risco fazendo um grande conflito mundial? Sabe? E aí que entra o grande temor da OTAN nos membros mais fracos é o temor do abandono, do tipo, se vira Essa agora. briga não é minha, né? Exatamente, se vira agora. Nós temos um pacto, mas temos que cuidar de algo muito maior que o pacto, que é a humanidade. Né? Então, é algo que não se imagina como que a OTAN atuaria contra a Rússia. Eu não acredito que haveria uma guerra direta, eu não acredito. Tá? Eu acredito que algum dos lados iria ceder, ou eles entrariam tipo naquela mesma negociação que foi o ponto crítico da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis. Né? Não teria um conflito, porque se houver um conflito entre os membros da OTAN todos, inclusive os Estados Unidos, e as outras potências contra a Rússia, aí já era. Aí nós entramos num cenário caótico Conflito de guerra, de conflito, generalizado. certo? E por conta disso daí, e por conta dessa certeza de conflito generalizado, de conflito mundial, vamos dizer assim, de dimensões mundiais, é que eu acho que isso tem uma chance muito baixa de acontecer. Tá? Provavelmente a Rússia, se ela soubesse, ou se ela tivesse certeza que haveria uma retaliação contra ela muito forte, principalmente das grandes potências, ela não faria essa guerra, sabe?
Mas, claro, ela jogou com a sorte, né? Ela jogou muito com a sorte. Mas eu acho que a OTAN ela serve hoje muito mais como um ato provocativo em relação à Rússia. Tá? Porque se for para Justamente para defender. equilibrar os poderes, né? Então, mas aí que tá, mas você Essa é vai a grande equilibrar tradução. como? Né? Você vai equilibrar como? Você vai garantir um aliado para você, mas você está provocando um país que, teoricamente, ele estava quietinho lá. Né? Eu acho que fica dentro É, desse campo da provocação, porque sim, isso deve e um país alimentar que. políticas, egos, interesses e várias outras coisas, mas que na via de fato, enfim, talvez não aconteça, é o que a gente espera que não aconteça, né? Sim, né? Mas essa questão da OTAN é algo que, inclusive, como eu falei para vocês, a OTAN, quando ela termina a Guerra Fria, ela fica sem objetivo. Ela não tem um inimigo. Quando vem o 11 de setembro, o inimigo é o terror, é o terrorismo. E agora, provavelmente, vai ser o inimigo, vai ser a Rússia. Né? Vai voltar a ser a Rússia. Né? Então, a OTAN, ela veio, eu vejo que essa provocação faz com que a OTAN renove seus inimigos. Né? Talvez para justificar a sua existência. Boa, Né? uma ótima linha de pensamento, né? Talvez hoje a OTAN passa a ter um propósito, né, viável para a Exatamente. sua existência e tudo mais. Enfim, Paulo, agora vamos mudar um pouquinho aí de, infelizmente, né, a gente tem vários conflitos para falar, mas eu queria que você também fizesse aqui um overview sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, e aí falando exatamente sobre Israel e Palestina. O que está por trás disso daí? Infelizmente, é um dos conflitos que eu digo assim, como internacionalista e acadêmico, a gente tenta não se envolver muito emocionalmente, né, com esses conflitos, porque os conflitos acontecem, a gente estuda isso, né, o conflito ele faz parte da humanidade. Mas esse conflito Israel-Palestina, eu acho que é um dos conflitos mais tristes que nós temos hoje no sistema internacional. Né? Não apenas por causa das mortes e tudo mais, mas é porque é um conflito que não tem fim. É um conflito que nós não temos nenhuma perspectiva de que a paz vai ser alcançada de forma genuína, de forma honesta. O que a gente observa é que quando nós temos uma estabilidade, nós temos apenas uma trégua. Né? Nós temos um cessar-fogo momentâneo. Né? Por quê? Qual que é o grande problema lá? É o território. É a famosa geopolítica também, de novo. Nós temos um povo que se diz herdeira daquela região por questões religiosas, que Que aí no caso é a criou Palestina ou Israel? os dois, né? Porque os dois falam isso, Ah, não é? essa é a Os disputa. dois, é a disputa, né? É uma região eu não posso falar que era originária de tal povo, porque os dois povos argumentam isso, né? Mas os dois alegam serem donos do mesmo território por questões históricas e religiosas, né? E o que deixa o conflito mais crítico é que um dos lados conseguiu criar um Estado, que é Israel. Né? Criou um Estado com ajuda internacional, inclusive da ONU. A ONU vai lá e ajuda a criar o Estado de Israel. É um Estado que é muito estruturado, um Estado muito próspero, tem uma tecnologia de ponta. Israel realmente conseguiu se transformar em pouco tempo. Tá, gente? Israel se transformou nessa potência que é em pouquíssimo tempo. Se transformou numa potência, né, em torno de rivais. Então, praticamente, eles criam um muro em volta de Israel. E é claro, vão ampliando esse muro a cada momento, mas eles criam um muro e fazem uma grande concentração científica lá dentro, que é uma grande revolução científica lá dentro. Aí hoje, as grandes tecnologias voltadas para a segurança pública vêm de Israel, né, porque eles realmente são muito bons no que eles fazem. Mas, por outro lado, nós temos um povo, como por exemplo a Palestina, que a gente não pode nem chamar de Estado, né, porque eles não são reconhecidos como Estado no sistema internacional. Né? É um povo que alega também posse do território de Israel, que hoje faz parte de Israel, que não concorda com a criação do Estado de Israel desde 48, e muito também. E por que eu falei que é um conflito muito triste? Porque é um conflito em que nós não temos soldados dos dois lados, nós temos soldados de um lado. Do outro lado, tudo bem, tem gente que pode falar, tem terroristas, tem milícia, etc, etc. Mas nós temos sociedade civil, nós temos mulheres e crianças também que estão no meio dessa batalha. Não que elas estão atirando, não, mas que estão simplesmente sobrevivendo no meio dessa batalha e acabam morrendo. Né? Isso gera aí, assim como os outros conflitos no Oriente Médio, isso gera uma grande onda de migração, um grande êxodo, né? E essas pessoas acabam sendo tratadas como problema de segurança pública em outros países, como por exemplo, os imigrantes que chegam de forma irregular na Europa, eles são recebidos pelas Forças Armadas.
Ou seja, é um caso de soldado, caso de segurança, para tratar uma pessoa que vem com criança no colo, sabe? É, e, e a Palestina, o caso Israel-Palestina está assim. E a gente não vai ter uma solução enquanto talvez o Estado de Palestina não for criado, sabe? E como que nós criamos o Estado? Veja, eles não têm condição de criar esse Estado. Como que eles vão criar? A ONU vai ajudar? Da mesma forma que ela ajudou a criação de Israel? Será que a Palestina pode começar com o mandato da ONU, com o protetorado da ONU, para que ela consiga estruturar um Estado lá? Se sim, por que, que não foi feito até agora? Sabe? Aí vem a outra questão que talvez seja até pior de todas. Quais seriam as fronteiras estabelecidas de Israel e do Estado palestino? Porque eles não concordam. Né? Israel foi ampliando sua fronteira com o tempo e o povo palestino quer que Israel recue. Se for para continuar lá, tem que recuar. Israel não quer, porque é território, é importante para Israel. Então é um conflito que eu não vejo, infelizmente eu não vejo isso, eu não vejo uma solução muito possível, tá? Da forma como está, sem que ninguém ceda. Né? Aí a pergunta é: se alguém tiver que ceder, quem tem que ceder? Será que é Israel porque criou um Estado lá no meio? Será que é a Palestina que nem é um Estado? Então isso vai muito de acordo com o que a pessoa acredita. Então não adianta falar uma coisa aqui, porque muitos vão concordar, muitos vão discordar do que eu falo, mas é algo que não tem uma solução a curto prazo e nem a longo prazo. Não vejo uma solução, infelizmente. Enquanto o conflito ele vai acontecendo, né, nós vemos aí grupos oportunistas no meio, fazendo alguns ataques terroristas e tudo mais, que são considerados terroristas. Nós temos o contra-ataque de Israel, que acaba atingindo a sociedade civil. Ou seja, quem perde é a sociedade civil. E é uma coisa muito Sempre, né? triste isso daí. É muito triste. Inclusive, tem filmagens, relatos de soldados de Israel matando, executando a sociedade civil, civis. Né? Que, teoricamente, pelo direito internacional, eles não fazem parte do conflito. Um soldado não pode matar um civil, porque o civil está lá, ele não faz parte do conflito. Né? Mas, por outro lado, se a gente pensar, é um Estado que não é um Estado, é uma nação que não é um Estado. Quem seriam os soldados deles? Soldados da sociedade civil também. Então, é algo que são vários Muito difícil, conceitos. né? É difícil a gente entender, a gente chegar numa Muito solução, né? difícil. Infelizmente. O Paulo, e você falando de vários, enfim, de conflitos, né, da geopolítica, da ONU, do veto, do Conselho de Segurança, a gente sempre vai no mesmo caminho, né? Negociação, negociação presume ali um acordo em ambas as partes, onde um vai ter que ceder de um lado, outro vai ter que ceder do outro, e o que a gente vê hoje dentro do aspecto aí internacional é que está faltando, né, esse diálogo, essa negociação, e alguém ceder um pouco. Hoje, né, tá tudo muito irredutível, ninguém quer ceder Exatamente. nada. Ô, Ninguém quer Paulo, e para a ceder. gente já ir finalizando aqui, antes da perguntinha final, eu queria que você só fizesse aí, se puder, bem rapidamente, essa competição sino-americana. Aí a gente já sai Ah, de um conflito armado para entender um conflito né, de hegemonia China e Estados Unidos. olha, quando a Possível gente fala da nova China e Estados Guerra Unidos, Fria econômica, né? muito se fala sobre uma Guerra Fria 2.0, uma Segunda Guerra Fria entre China e Estados Unidos, mas eu acho muito difícil isso acontecer. De fato, são dois países que são concorrentes, são dois países que estão chegando num ponto de proximidade muito grande. Então, a China, talvez até hoje, seja o único país que conseguiu, que está conseguindo se aproximar muito dos Estados Unidos em termos econômicos e militares. No passado, década de 70, 80, dizia-se que o Japão faria isso, mas o Japão entrou em crise e, enfim, o Japão não pode nem ter forças armadas, ou seja, o Japão não era uma opção para rivalizar com os Estados Unidos. A China é. Né? Muito se fala sobre uma possível Guerra Fria, porque quando isso aconteceu com a União Soviética, eles entraram no conflito e de ideologia e tudo mais. Mas eu não vejo isso como uma possibilidade ou como algo muito provável. Primeiro, são duas economias altamente ligadas, interligadas e conectadas. né? Os Dependentes, né? dois têm empresas em outro território. né? A China, querendo ou não, ela é um país que ela está vinculada aos regimes internacionais. Ela responde a regimes internacionais também.
né? Obviamente, ela está vinculada à ONU, que ela faz parte do Conselho de Segurança, ela está no OMC, ela aceita os regimes internacionais com até boa vontade, né? A China vem se mostrando um parceiro que quer se integrar cada vez mais, né? Mas também, ao mesmo tempo que ela quer se integrar, ela diz que tudo vai ser feito da forma do chinês, né? Da forma chinesa, né? Tudo vai ser resolvido da forma como a China quer, né? Porque os americanos também já fizeram isso no passado. Então, o que a gente condena muito da China hoje é uma coisa que os americanos sempre fizeram e a gente normalizou, né? Eu não acho que é possível um conflito entre os dois, principalmente militar, jamais, até porque seria a mesma coisa que o conflito militar entre Estados Unidos e Rússia, seria totalmente destrutivo, seria inviável, tá? De tão destrutivo que ele é até inviável para a humanidade, né? Mas em termos econômicos, sim, a gente pode até falar, um vai continuar querendo superar o outro, em termos de tecnologia. Um ponto muito interessante hoje, o que os dois estão trabalhando muito. Na Guerra Fria era pesquisa espacial e tudo mais. Hoje eu vejo muito inteligência artificial. Tá? Inteligência artificial é a nova disputa entre os dois. Quem vai executar, quem vai desenvolver os melhores mecanismos de inteligência artificial. E a China está vindo com uma grande potência, inclusive antes dos Estados Unidos. Por quê? Porque o mundo é dos dados, o mundo vai ser gerido pela inteligência artificial nos próximos anos. E se a gente olhar, 2 anos atrás, a gente não tinha nada de inteligência artificial perto do que a gente tem hoje. É uma tecnologia que se desenvolve com muita rapidez. Tem até um professor aqui brasileiro, chama Silvio Meira, que é do Nordeste, se não me engano, que ele fala que a gente está no momento da pré-história da inteligência artificial. E que o futuro da inteligência artificial é daqui a 2 anos. A gente sai da pré-história e vai para o futuro em 2 anos. De tanta velocidade que é. E a China está uma potência nisso. Então, as rivalidades vão continuar existindo, mas guerra, dificilmente. Fica mais esses conflitos, né? Pessoal, a gente já está indo para o final, tem infelizmente, vários outros conflitos que a gente poderia passar por aqui. A gente não falou de África, a gente não falou de Ásia Pacífico, Taiwan, enfim, infelizmente, mais uma vez, tem muita coisa negativa acontecendo. A gente tem que destacar aqui os principais. E Paulo, a pergunta de ouro para a gente encerrar, que se você tiver a resposta, a gente vai vender isso daqui para todos os governos no mundo. Existe solução para a gente evitar esses conflitos, não ter esses conflitos, ou conseguir, de fato, encerrar esses conflitos? A solução seria, tirar todas as paixões humanas e toda a negatividade do ser humano, porque o conflito faz parte da natureza humana. Enquanto seres não perfeitos, o mundo vai continuar em conflito. Talvez se a gente pensasse no mundo dos deuses, poderia ter paz, mas o nosso, infelizmente, nós não temos. Faz parte do ser humano querer o que o outro tem. E por conta disso, os conflitos sempre vão existir. Pessoal, bate-papo sensacional, história, geopolítica, geografia, humanização, enfim, falamos de tudo. Espero que você consiga compreender bastante coisa, aproveitar bastante coisa para entender aí esse cenário um pouco nebuloso, mas que é o cenário que a gente sempre viveu, continua vivendo, só está mudando os cenários, os países e a geopolítica. Gostaria de agradecer a participação, Paulo. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Daniel. Foi um prazer. Passou muito rápido esse tempo aqui, tinha muita coisa para falar. E quando quiserem, eu volto aqui novamente. Show de bola, pessoal. Curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.